Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz, esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. A gente vai falar hoje do episódio 132, Veganianos em Atividade na Turquia. Se você não viu, o link está aqui no card, confere lá e depois volta para cá, beleza? Pessoas, essa foi a primeira sessão que a gente publicou aqui no YouTube do Renato, tá? Renato está com a gente há quase um ano, se já não fez um ano. Mas aqui tivemos uma sessão relativamente recente, ela aconteceu dia 26 de janeiro, logo depois da sessão da Keila, da última sessão da Keila. Ela tem uma sinergia, né, com essa sessão da Keila. Então, aqui esses seres de Vega se apresentam para o Renato. O Renato percebe a seguinte, ele dá a seguinte referência deles. Eles têm a cabeça, parece de balão, assim, meio até não é tão sólida. O corpo ele tem é tipo como se fosse um triângulo, assim, né? Então ele tem os ombros bem largos e tal. E não dá muito para ver a forma humanoide deles, né? Ou não, as mãos, não dá muito para a gente ter essa noção, né? Eles tinham uma grande túnica, né? No caso dele, azul, tá? Do Z, né? Foram dois seres de Vega, né? O Z e a A. Eles são do terceiro planeta de Vega. Vega fica na constelação de Lira, mas existem planetas ali orbitando Vega, né? Então eles estão no terceiro planeta, né? Existe uma raça muito parecida, mas um pouco mais humanoide, né? Que pode ser visto por alguns humanos como algo mais humanoide, né? Que está também no quarto planeta. Eu suspeito que seja uma raça muito parecida, e se não for a mesma forma, mas assim plasmada levemente diferente, né? Nós conseguimos ver uma forma um pouco mais, assim, entre aspas, original dessa raça, tá? Então, o que eles fazem, né? Eles são seres que trabalham com um aspecto, vamos dizer assim, mineral, né? Então, o que isso significa? Significa que, no caso dos veganianos, eles trabalham num aspecto muito amplo e de coordenação. Então, vamos dizer assim, existem seres, inclusive elementais, vamos dizer assim, que estão ali envolvidos com o processo de manutenção e que os veganianos meio que ajudam a coordenar, tá certo? Então, esses seres, eles são mais assim como se fossem aqueles que dão as diretrizes, né? Parecido com o Zuki, né? Só que um aspecto de um outro lado da programação. Porque o Zuki, ele é como se fosse uma inteligência artificial. Como se ele fosse vamos supor assim, um pulso, algo que esteve aqui desde o início, algo que está programado somente para fazer isso. Então, ele tem uma função diferente. E quando a gente vê dessa maneira, a gente tenta entender dessa maneira, a gente vai chegar na conclusão de que os seres que são mais ligados à manutenção das coisas, eles vivem uma programação de vida diferente da nossa. A nossa programação é mais experimentação, né? Inclusive, nós interferimos naquilo que eles mantêm, vamos dizer assim. Eles mantêm a vida para facilitar para que pessoas como nós, com a nossa programação, consciências como a nossa programação, venham e interfiram naquilo que eles arrumaram. É como se eles arrumassem um jardim para a gente dar uma destruidinha e depois eles dão aquela manutenção novamente nesse jardim, e isso gera o quê? O movimento do processo, tanto para eles quanto para nós. Então, nós estamos fazendo uma outra função, que os veganianos também estão, que é a de encarnar no processo e vivenciá-lo, tá? Então, é legal ver que nesse exemplo é diferente do Zuki, porque o Zuki, ele é um ser mais IA, e aqui nós temos um ser de Vega fazendo esse papel de manutenção, que é um ser encarnado, tá certo? Então, partindo desse princípio, né, nós vimos ali seres que estão com eles, como se fosse do agrupamento do pessoal de Vega, que são de diferentes linhagens, tá? Ou seja, não são necessariamente veganianos ou lirianos, mas estão ali para fazer essa força-tarefa é como se fosse um grupo, um comando especialista em cuidar de geologias
por aí. Inclusive processos muito complexos, como por exemplo, se um planeta se destruir, você tem que demover um outro planeta daquele local, ou minimizar o dano que um outro planeta pode sentir, um planeta vizinho pode sentir de uma explosão. Então, assim, esse trabalho que é gigante também é feito por veganianos, tá? Não só veganianos, mas por seres que atuam nesse tipo de comando, tá? Esses veganianos são exemplos disso porque eles se apresentaram para a gente, explicaram que eles fazem isso, tá? Então, eles explicaram aqui, e é legal, né, ouvir com calma lá para entender o processo de como eles fazem, né? O Renato ele viu isso de uma maneira bem física, bem 3D, né? Como se fosse algo bem relacionado, assim, às vezes a visão que a gente tem do processo, ela não é, tipo assim, ela não é tão fidedigna quanto parece. Então, assim, às vezes ele tem uma indução de imagem de algo bem 3D, mas aquilo pode só significar que a interferência no nível 3D é muito grande, mesmo que eles não sejam exatamente 3D. Embora ele tenha dito que eles têm essa facilidade de transmutação, de viajar por entre as dimensões, tá certo? Então, a interferência no nosso 3D é muito grande, inclusive na questão de fazer contenções, né, de processos energéticos que envolvem processos sísmicos no geral, não é só mineral, porque quando a gente para pensar, a Terra é um mineral gigantão, né? Então, todos esses processos que envolvem minerais também envolvem placas tectônicas, né? E aqui foi muito curioso, porque assim, o terremoto na Turquia e outros terremotos que têm acontecido muito por decorrência dessas movimentações tectônicas, nessa época não tinha acontecido, mas estava em vias de acontecer. E eles disseram, nós temos um trabalho grande na Terra para ser feito agora. Então é como se esse grupo ficasse vagando aí por suas atribuições em diferentes globos, e aí eles chegaram aqui para fazer a função específica e a gente não sabia qual era, e ficou mais evidente para a gente que esse trabalho se tratava aqui da Turquia, né? O Renato ele viu isso muito como se fosse uma região do Oriente Médio e tal, né? Aquela coisa mais desértica e tal, mas é uma região que, assim, na nossa cabeça é meio difícil, tudo parece ali, né? Então, até acho que o Renato viu a Turquia, mas não soube descrever exatamente, não soube perceber, né? Para a gente o Oriente Médio e ali a parte da África no norte, para a gente é tudo uma coisa meio confusa, então pode ser o caso, tá? Mas eles só quiseram dar uma imagem, uma indução de imagem, uma referência para a gente, enfim, da atuação que eles estavam fazendo. Não foi a primeira vez que a gente trombou com esses seres, como não digo veganianos, mas seres que trabalham com os minerais. Vocês vão se lembrar da sessão da Jana, se não me engano é 75, onde um mago aparece e dá como eu disse no estudo do ano passado, ele dá um quê muito próximo ao que o Zuki faz, né? Inclusive dizendo que ele já nasceu evoluído, já nasceu perfeito e tal, é muito próximo daquilo que o Zuki é. Então, no caso aqui, o processo é similar, mas feito por tipos de consciência diferentes. Ou seja, vamos dizer que a gente não pode chamar os elementais ou esses seres mais IAs de seres passivos, né, por não interferirem, porque eles interferem. Acontece que eles têm um nível de interferência que no nosso ponto de vista, secundária, para que o primário, que seria a nossa função, possa ser executado. Então, no ponto de vista humano, o que esses seres que fazem a manutenção estão, de fato, gerando é como se eles preparassem o terreno para que a gente pudesse fazer nosso desenvolvimento, tá? Então, por isso que a gente fala secundário, mas assim, é muito ponto de vista. Na visão deles, eles podem dizer, não, nosso trabalho é primário, porque sem isso vocês não fazem o de vocês. Então, vocês entendem? Dependendo do ponto de vista, isso muda de figura. Mas o fato é que eles estão fazendo um trabalho preparatório, um trabalho que potencializa o ganho de consciência de outras criaturas. Então, é de fundamental importância. E aqui entra todo esse processo
de comando que eles têm, que eles vão indo e vão fazendo de acordo com uma ordem que não é nem do veganiano, é de alguém acima dele, é uma leitura que eles têm que fazer para entender onde é que eles têm que ir e tal. Isso é muito intuitivo e esse é o trabalho aqui, tá? Além desses seres, nós falamos com alguns outros que também trabalham com os minerais, inclusive os seres de cabeça triangular e corpo e membros alongados, né? Amarelos. Nós chegamos a vê-los em alguma sessão específica, pareceu para a gente até como se fosse uma interferência, né? Nós tivéssemos entrado no processo deles meio sem querer, né? E vimos ali e conversamos com eles. Então, e também o próprio Renato trouxe outras sessões falando mais sobre o mar, né? Sobre os céus, né? Então, falando sobre um pouco mais de outros elementos que a gente traduz como elementos, né? Mas são outras formas de se trabalhar o que seria tecnicamente a mesma coisa, a manutenção, certo? Esses carinhas são especialistas em geologia, então eles fazem essas funções aqui específicas. E aí vamos entrar num processo aqui que, putz, é difícil para as pessoas entenderem por conta da dualidade, tá? Você pode interpretar que esses seres de Vega estavam aqui fazendo uma contenção de algo que já ia acontecer com o planeta, tá certo? Essa é uma leitura clássica, que se você for falar com canalizadores clássicos, eles talvez teriam essa percepção, mas você pode ter uma percepção diferente, que tem o mesmo sentido, tá? Mas para a gente tem um aspecto de dualidade muito forte. Nós podemos interpretar isso como se os próprios veganianos tivessem causado ou gerado os processos sísmicos, entenderam? Por conta da necessidade planetária, por conta da confluência daquilo que se está esperando que ocorra naquele instante, né? Então eles vão lá, fazem um papel e saem, atingem só quem tem que atingir e acabou. Então isso também pode ser lido dessa maneira. Só que quando a gente fala dessa forma, eles se tornam um pouco mais vilões por causa da nossa dualidade, né? Eles se tornam assim, como se pudesse ser parado, como se isso pudesse não ter acontecido, como se isso tivesse errado, né? Nós então tratamos isso de uma maneira muito dualística, uma maneira muito tipo bem e mal, né? Como se o que foi feito foi muito negativo, né? Quando na verdade muitos desses processos foram totalmente programados, coletivamente falando, inclusive. E a gente tem que entender que isso é comum de acontecer, né? Então, existem essas situações que é interessante a gente comentar. Por isso, foi perguntado na sessão, né, como que é a relação deles com a destruição, né? E sim, eles disseram, não, nós também geramos, né, também trabalhamos nesse processo da destruição. Isso é muito claro, tá? Nós vamos entender na próxima sessão o que significa isso, mas isso é muito claro. Quando um ser trabalha na manutenção, ele também está trabalhando na operação da destruição e da criação. Compreende? Então, os seres que mantêm, eles não estão apenas fazendo um carinho na cabeça, um agrado, etc. Né? Eles estão operando para manter algo, o que eu destruirei, e para destruir o que eu manterei, né? Entende? Nós vamos entender mais essa história nas próximas sessões que se confluem com esses aprendizados, mas basicamente falando, nós podemos interpretar muitas vezes que eles estão ligados um pouquinho na criação e na destruição do processo que aconteceu, tá? Enfim, e isso é importante que a gente entenda que é natural, é o que tinha que ser feito, alguém iria fazer isso, né? Alguém iria causar isso, nós mesmos também causamos esse processo, nós desejamos esse processo de certa forma, né? Principalmente quando são coletivos gigantescos, eles são muito programáticos, eles são eventos muito, assim, às vezes a consciência não programa, eu quero sofrer isso, uma bala, morrer desse jeito. Às vezes ela programa algo próximo disso, o suficiente, o aprendizado próximo daquilo, e aquilo é o que se concretiza. Então, enfim, são processos aí para a gente entender, tá? Difícil, sim, difícil, porque nossa dualidade apita muito quando a coisa é karma coletivo, entre aspas, tá? E aí, o trabalho deles é o que é o mais legal da gente avaliar aqui. Se vocês pegarem outros processos próximos, vocês vão entender que isso
é o que causa o movimento, tá? Nós vamos apresentar para vocês, principalmente no próximo episódio, ele vai ser muito importante para a gente entender isso, sobre o devir, né, o movimento, né, que Heráclito trouxe. Nós vamos falar disso no próximo estudando. Então, o que causa este movimento, né, a constante transformação de tudo, né, e eles estão participando da transformação, que na verdade é a melhor maneira de chamar manutenção. Então, a própria manutenção é a transformação, e a transformação é a operação entre o quê? Entre a criação e a destruição. Compreende? Então, quando algum ser fala, estou mantendo, você pode ler isso de muitas maneiras, né? Inclusive, estou criando e estou matando, estou destruindo, estou criando, estou destruindo. Então, isso é muito diferente do que a gente talvez espere que seja manutenção, né? Nós temos uma visão muito romântica da manutenção, como se a gente fosse dar um potinho de comida e água para um cachorro, dar um carinho nele e falar, pô, eu estou mantendo ele vivo. A gente não percebe que a água teve que sair do rio, que a ração que você colocou lá tem proteína animal, então animais morreram para aquela ração estar ali, né? A gente não pensa que para manter alguém coisas tiveram que ser destruídas, tá? Então acho que é isso que é uma das coisas que a gente tem que começar a prestar atenção, que as próximas sessões vão deixar isso mais claro para a gente. Eu estou falando isso, estou antecipando esse processo de explicar a manutenção só para dar uma limpada na barra dos veganianos, tá? Porque muita gente vai ficar com a impressão, depois do que eu falei, que eles são os malvados da história, né? Na verdade, eles estão atuando dentro daquilo que é necessário que eles façam, né? É quase como se eles não tivessem tal livre-arbítrio de fazer. Eles vão fazer a função deles e acabou. É isso que eles têm que fazer, eles sabem que aquilo tem que ser feito e eles estarão fazendo, tá? Não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade, certo? E esse foi o Estudando, nessa sessão muito interessante, tá? É uma sessão que sozinha ela de repente não diz tanto. Todas as sessões que a gente está colocando sozinhas, elas são interessantes até certo ponto. Quando você junta elas, você tem vamos dizer assim, um ganho de percepção muito grande sobre o que é manutenção, sobre como funciona esse processo planetário, sobre como funciona isso no total da criação, né? Porque isso existe em tudo. Então, lembrando que a operação é um dos 5 aspectos da fonte. A gente tem lá criação, destruição, ilusão, libertação e operação. Então, a palavra operação é a manutenção, tá certo? Nós vamos falar mais sobre isso no próximo Estudando. E por hoje é isso aí. Então, fiquem bem até semana que vem e fui. Tchau, tchau.